Shalom, shalom! Chegamos no nosso último dia, 8º dia, glória a Deus, desse tempo de dedicação do nosso devocional da festa Hanukkah. Eu não entrei nos detalhes da festa, não entrei nos detalhes da Hanukkah. Eu consertei lá no primeiro vídeo, eu tinha falado porque Hanukkah, gente, é o nome da festa. O nome da menorá, que com 9 braços, é Hanukkah. E aí eu quero falar dela um pouquinho hoje pra gente fechar, que tem vários aspectos bem interessantes. Eu não entrei muito ainda nessas coisas, porque assim, tem alguns aspectos bem interessantes da gente estudar. Na Hanukkah, existe uma vela especial, o Shamash. Eu não sei falar muito bem, porque até a Ana Clara falou: mamãe, a gente não fala hebraico. Eu falei: mas vamos falar. Porque é a língua que Jesus falou, o grego e o hebraico. E o aramaico também, gente. Essa Shamash é a vela servidora. É a haste que acende as outras velas. Ela acende todas as outras e não diminui. E o Shamash, que é essa vela que serve, ela aponta para Cristo. Por que eu deixei para falar sobre ela no final? Ela nos revela esse adorador, esse crente que vive além da estação. Nós estamos na estação da festa de Hanukkah. Eu vou abrir esse parêntese para você que está aqui me ouvindo. Se você deseja estudar conosco, tempos e estações, se você deseja crescer em entendimento e intimidade com o Senhor, nós estamos projetando, organizando uma escola, né, do nosso jeito simples, somente para compartilhar tudo que o Senhor tem nos ensinado, o caminho que a gente tem feito, e graças a Deus tem dado tudo certo. Então você é bem-vindo para estar conosco. Eu vou deixar aqui embaixo também o link, mas se você entrar no meu Instagram, lá já tem o link do grupo do WhatsApp, onde a gente tem essa escola profética, e você vai poder estudar conosco sobre tempos e estações. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Shamash, essa vela que serve para acender a luz, ela nos aponta para Cristo. Que isso nos leva para onde? Para a eternidade. Tempos e estações nos fala das tribos, nos fala das unções, nos fala das festas fixas que o Senhor deixou lá em Êxodo 12. E tem todo um contexto que eu não vou falar aqui agora, mas ele nos leva para esse apontamento de Cristo, que é a luz do mundo. E a luz do mundo nos diz que esta é a vida eterna, que nós conheçamos ao Senhor. Então isso nos leva para quando a fé deixa de ser estação, para quando a gente para simplesmente de contar as estações, para simplesmente de contar: hoje eu estou na estação da festa de Hanukkah. Para mim, gente, isso serve para eu me alinhar. Um exemplo, eu não sei você, às vezes você está numa leitura anual da Bíblia e às vezes você se perde. Aí você simplesmente está lendo porque você quer cumprir aquele calendário. Aí o Senhor começa a falar com você outra coisa. Aí de repente você está perdido. Você não sabe mais o que orar, não sabe mais o que ler. E aí Leide, aí eu paro e penso: não, nós estamos no mês de Kisvei. Nós estamos no tempo, na estação da festa de Hanukkah. Então eu paro e me alinho com esse tempo. E aí quando o Senhor começa a falar comigo algumas outras coisas, eu anoto. Tiro outro tempo para fazer aquilo que o Senhor falou comigo, mas eu me alinho ao que está acontecendo agora. Quando a gente estuda tempos e estações, você vê que isso é um alinhamento profético. Isso são janelas proféticas que se abrem com um alinhamento ao céu, de acordo com a palavra, para o nosso coração. Isso me ajuda a estar em comunhão, em intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Então, o que isso nos leva? Acabou agora o 8º dia da festa de Hanukkah. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos. Eu vou continuar procurando a minha santificação, porque o 9º dia nos fala da eternidade, de uma luz que não se apaga, de uma espera pela plenitude que o 8º dia nos conecta em uma eternidade. Eternidade de quê? Eu estou aguardando o meu Senhor e Salvador. A minha santificação não está completa, então eu continuo me santificando, eu continuo guardando o azeite, eu continuo acendendo o fogo no meu coração. Para quê? Para estar com o Senhor. Porque quando Jesus ele veio e tomou o meu lugar e o seu lugar,
não simplesmente para que a gente esteja com Ele quando a gente for para a eternidade ou quando Ele voltar, mas para que essa comunhão seja diária. Todos os dias, eu e você podemos nos adentrar diante do trono da graça com ousadia e achar a misericórdia do Senhor. Eu já falei isso algumas vezes quando eu vou pregar ou ministrar alguma palavra, que algo que mudou a minha vida diante do Senhor teve um tempo onde eu era adolescente, a gente passou por muitas dificuldades, meus pais se separaram, eu era muito, não conseguia muito, ainda não consigo muito hoje, mas antes era pior, porque hoje eu tenho o meu amigo, o Espírito Santo, com quem eu converso e com quem eu sou restaurada e ministrada. Mas naquela época eu era um adolescente e eu cheguei a um estado que eu não tava com muita vontade de viver, né? Não tava querendo continuar. E eu lembro que eu falei pra Jesus assim: Senhor, eu quero ficar com o Senhor, eu quero ir pro céu, eu quero ficar com Jesus. E eu lembro que o Senhor falou pra mim: eu estou com você aqui agora. Você não precisa ir pro céu pra você me sentir, pra você me tocar. Agora eu posso te tocar. Agora você pode sentar comigo qualquer hora do dia e falar comigo. Qualquer hora, através do Espírito Santo. Eu sou o seu melhor amigo. Para mim, você não precisa ter medo de abrir o seu coração e de falar, nem de vergonha, ou de não saber, de constrangimento, ou simplesmente por não saber como falar, porque Ele prescruta os pensamentos e Ele sabe te entender. Eu não sei você, eu nunca gostei muito, primeiro, desse negócio de... Eu vou dar o nome, porque pra mim é mais fofoca do que aconselhamento ou outra coisa, porque a maioria das vezes a pessoa não consegue te entender. Você fala de uma sinceridade do seu coração e a pessoa entende outra coisa, né? Tá ali te aconselhando, te discipulando, mas depois tá contando pra todo mundo o que você falou. Isso primeiro não vem de Deus, é do inimigo, né? Então eu prefiro conversar com o Espírito Santo, que me entende, até quando eu não sei falar o que eu tô querendo falar, e o Senhor simplesmente me aconselha, me corrige, porque nós temos um pai. Nosso pai também nos corrige, ele não é um pai que tá esperando carinho, não, ele é um pai, né? A Bíblia diz que se nós somos corrigidos, porque nós temos um pai. E quando eu preciso de alguém para me olhar de fora, né? Tem o meu esposo, tem os meus pastores, né? Tem as pessoas que o Senhor trouxe como liderança sobre a minha vida, mas isso eu já trago um gancho. Cuidado com quem você conversa. Porque, até um exemplo, às vezes eu tô chateada com alguma coisa, então aí eu paro, vou orar, e ali eu choro, eu grito, eu falo, e quando eu vou conversar com ele, eu já tô melhor. Eu já não tô tão nervosa, já não tô tão chateada, aí as coisas vão consertando. E eu sei que o Senhor, indiferente do que eu falar e de como eu falar, o Senhor, Ele me entende, o Espírito de Deus me entende. E Ele vai me disciplinar, Ele vai me ensinar, mas Ele vai me corrigir, mas vai me dizer o que fazer. Vai tirar, eu não sei se você já sentiu essa sensação de quando parece que o Senhor arranca, parece que tirou com a mão, assim, aquele sentimento, aquela raiva, ou aquela tristeza, ou aquela angústia, preocupação. Quando você ora, o Senhor vai e tira. Jesus é a luz eterna que habita em nós. Ele é a luz que vai trazer a verdade do nosso coração, que vai nos corrigir, que vai nos ensinar a buscar a verdade, vai nos ensinar a manter acesa a nossa lâmpada, vai nos ensinar a ter azeite até que Ele venha. Que seja na nossa ida, que seja na vinda dele para a terra. A nossa fé não depende de estações. As estações, elas nos alinham, mas os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, a qual ele retornará e nos buscará, nos fazendo santos, adornados e purificados através do lavar da sua palavra. Eu sou muito grata a Jesus por você que esteve aqui com a gente até agora, até esse último devocional. Eu espero mesmo que em nome de Jesus você tenha sido tocado, que a luz do Senhor possa ter brilhado no seu coração, que você possa ter encontrado um estímulo novo, um entendimento novo para se aproximar e amar a Jesus com todo o seu coração. Que toda a conexão que nós fizemos com a festa de Hanukkah não possa ter trago nenhum tipo de religiosidade no seu coração, mas te fazer lembrar que você é filho,
que você tem uma chamada, que você é um cidadão dos céus, que você foi chamado para manifestar o reino de Deus, e está se preparando, se santificando, se purificando até que o Senhor venha. Que a palavra do Senhor frutifique no seu coração e que você cada vez mais possa ter fome e sede do Senhor. Nós estamos aqui, tudo que nós queremos é fazer o nome do Senhor conhecido e sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, te livre do maligno e que guarde os seus pés aonde você esteja, que a face do Senhor brilhe sobre você e sobre a sua casa. Essa é a nossa oração ao Deus que nos dá vida. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.